Maioria acredita que o sucesso nasce de grandes decisões. A verdade é que ele começa em escolhas tão discretas que passam despercebidas, e é exatamente por isso que tantas pessoas trabalham duro durante anos sem sair do lugar, enquanto outras parecem crescer de forma constante, mesmo enfrentando dificuldades parecidas. A pergunta é: o que elas fazem de diferente? Qual é esse hábito invisível que muda destinos? Continue comigo até o final, porque a resposta pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida. Pense por alguns segundos. Quantas vezes você prometeu que começaria uma nova fase? Talvez tenha dito que iria estudar mais, cuidar da saúde, economizar dinheiro, investir em um projeto ou abandonar um hábito que só atrasava a sua vida. Durante alguns dias, tudo parecia possível. A motivação estava lá, a esperança também. Mas, pouco tempo depois, algo mudou. A rotina voltou, as distrações apareceram, o entusiasmo diminuiu e, sem perceber, você estava exatamente onde começou. Isso acontece com milhões de pessoas todos os anos. E o problema não está na falta de capacidade. O problema está naquilo que ninguém vê. As pessoas extraordinárias não vencem porque são mais fortes. Elas vencem porque aprenderam a proteger algo que a maioria entrega sem perceber: a direção da própria mente. Enquanto muitos deixam que o humor do dia determine suas escolhas, elas escolhem agir de acordo com seus objetivos. Essa diferença parece pequena, mas produz resultados gigantescos ao longo do tempo. Imagine duas pessoas caminhando pela mesma estrada. As duas possuem sonhos parecidos, enfrentam dificuldades semelhantes e começam praticamente do mesmo ponto. A primeira decide agir apenas quando sente vontade. A segunda age porque sabe que cada pequena ação fortalece quem ela está se tornando. Depois de alguns meses, a diferença ainda parece pequena. Depois de alguns anos, parece que elas viveram vidas completamente diferentes. O que criou essa distância? Não foi um único grande momento. Foi um hábito invisível repetido todos os dias. A maioria das pessoas acredita que disciplina significa viver sem descanso ou trabalhar até a exaustão, mas essa é uma visão limitada. A verdadeira disciplina é muito mais silenciosa. Ela aparece quando ninguém está olhando. Ela nasce quando você decide cumprir uma promessa feita a si mesmo, mesmo que ninguém saiba disso. É nesse momento que sua identidade começa a mudar. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas toda ação envia uma mensagem para o seu cérebro. Quando você cumpre aquilo que prometeu, mesmo que seja uma tarefa simples, sua mente registra que você é alguém confiável. Quando você desiste repetidamente, ela registra exatamente o contrário. Aos poucos, essas pequenas mensagens constroem a imagem que você tem de si mesmo. E essa imagem passa a controlar suas decisões futuras. Agora, imagine alguém que todos os dias dedica apenas 30 minutos para aprender uma nova habilidade. No primeiro dia, quase nada muda, nasce. Primeira semana, os resultados ainda são discretos. No primeiro mês, poucas pessoas percebem alguma diferença. Mas, enquanto todos olham apenas para os resultados imediatos, algo muito maior está acontecendo por dentro. A identidade dessa pessoa está sendo reconstruída. Ela já não depende apenas de motivação. Ela começa a te acreditar que é alguém comprometido com o próprio crescimento. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Existe um erro que prende milhares de pessoas. Elas esperam sentir confiança antes de agir. Mas a confiança não nasce antes da ação. Ela nasce depois que você prova para si mesmo, repetidas vezes, que é capaz de continuar. É exatamente por isso que tantas pessoas permanecem esperando pelo momento perfeito. Elas acreditam que um dia acordarão motivadas e tudo ficará fácil. Só que esse dia quase nunca chega. As pessoas extraordinárias entenderam algo diferente. Elas descobriram que a ação vem primeiro. A motivação aparece depois. Quanto mais elas avançam, mais confiança desenvolvem. Quanto mais confiança possuem, mais coragem encontram para enfrentar novos desafios. Assim nasce um ciclo positivo que se fortalece continuamente. Observe um atleta de alto nível. Ele não treina apenas quando está animado. Um músico não pratica apenas quando sente inspiração. Um empreendedor não trabalha somente nos dias em que tudo parece favorável. Todos eles aprenderam que o verdadeiro crescimento acontece justamente quando a vontade desaparece. É nesse momento que o hábito invisível entra em ação. Talvez você pense que uma única decisão não faz diferença. Mas pense em uma gota de água caindo sobre uma pedra. Uma única gota parece insignificante. Porém, depois de milhares de repetições, até a pedra mais resistente começa a mudar. A vida funciona da mesma forma. Pequenas escolhas repetidas durante muito tempo criam resultados que parecem extraordinários para quem observa apenas o final da história.
Agora faça uma pergunta sincera para si mesmo. O que você está repetindo todos os dias? Está alimentando pensamentos que fortalecem seus objetivos ou pensamentos que reforçam seus medos? Está investindo tempo naquilo que constrói seu futuro ou apenas reagindo ao que acontece ao seu redor? Essas perguntas podem parecer simples, mas carregam o poder de transformar completamente sua trajetória. Existe uma frase que resume esse princípio de maneira poderosa. Você sempre se torna aquilo que pratica com frequência. Não importa o que você deseja ocasionalmente. O que realmente define seu destino é aquilo que você faz de forma consistente. Seus hábitos falam mais alto do que suas intenções. Suas ações revelam mais do que seus planos. E sua rotina conta uma história muito mais verdadeira do que seus sonhos. É exatamente por isso que pessoas comuns permanecem esperando por uma oportunidade extraordinária, enquanto pessoas extraordinárias transformam dias comuns em oportunidades constantes. Elas não esperam o momento ideal. Elas criam o momento ideal por meio de pequenas escolhas feitas repetidamente. Quando os resultados finalmente aparecem, muitos chamam isso de sorte. Mas quem acompanhou o processo sabe que não houve sorte. Houve preparação, consistência e paciência. E aqui está um detalhe que poucas pessoas conseguem enxergar. O hábito invisível não muda apenas seus resultados. Ele muda a forma como você enxerga a si mesmo. Quando sua identidade muda, suas decisões também mudam. Quando suas decisões mudam, sua vida inteira começa a seguir uma direção diferente. Mas existe algo ainda mais profundo que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente constroem uma vida extraordinária. Não é apenas a capacidade de repetir bons hábitos. É a decisão de continuar quando ninguém aplaude. Esse é o momento em que a maioria desiste. É quando os resultados ainda não apareceram, quando parece que todo o esforço está sendo em vão e quando a voz da dúvida começa a dizer que nada está mudando. É exatamente aí que destinos são definidos. A maioria interpreta o silêncio dos resultados como um sinal para parar. As pessoas extraordinárias interpretam esse mesmo silêncio como parte do processo. Elas entendem que toda grande transformação acontece primeiro onde ninguém consegue enxergar. Pense em uma árvore gigantesca. Antes de crescer para cima, ela passa muito tempo fortalecendo suas raízes. Quem olha de fora acredita que nada está acontecendo. Mas, debaixo da terra, existe um trabalho intenso preparando a estrutura que sustentará o crescimento futuro. A vida segue essa mesma lógica. Muitas vezes você acredita que está parado, quando na verdade está construindo a base que sustentará tudo aquilo que deseja conquistar. Agora, imagine se você desistisse exatamente um dia antes da mudança acontecer. Quantas oportunidades seriam perdidas? Quantas portas deixariam de se abrir? Quantos sonhos permaneceriam apenas como sonhos? Essa é uma das maiores tragédias da vida. Muitas pessoas abandonam o caminho quando estão mais próximas da transformação do que imaginam. Elas não fracassam por falta de capacidade. Fracassam porque interrompem o processo cedo demais. Existe uma diferença enorme entre estar cansado e estar derrotado. O cansaço faz parte da caminhada. A derrota só acontece quando você decide parar definitivamente. Pessoas extraordinárias também sentem medo, também ficam desanimadas, também enfrentam dias difíceis. A diferença é que elas não permitem que essas emoções decidam por elas. Elas aprenderam que emoções são passageiras, mas decisões constroem destinos. Talvez você esteja esperando que sua vida mude por causa de uma grande oportunidade. Mas e se a verdadeira oportunidade estiver escondida naquilo que você faz hoje? E se o hábito invisível for simplesmente escolher continuar, mesmo quando ninguém percebe o seu esforço? Imagine como seria olhar para trás daqui a um ano e perceber que tudo começou por causa de uma única decisão tomada hoje. Não uma decisão grandiosa, mas a decisão de não abandonar aquilo que realmente importa. A verdade é que o cérebro aprende pela repetição. Quanto mais você repete uma ação, mais natural ela se torna. No começo, agir exige esforço. Depois, exige disciplina. Mais tarde, torna-se parte da sua identidade. Chega um momento em que você não precisa mais lutar para manter um bom hábito. Você simplesmente se tornou alguém que vive daquela maneira. Esse é o verdadeiro segredo. O objetivo nunca foi apenas mudar suas ações. O objetivo sempre foi mudar quem você é. Observe as pessoas que você admira. Elas não acordaram extraordinárias. Elas construíram uma versão melhor de si mesmas através de milhares de pequenas escolhas invisíveis. Enquanto muitos procuravam atalhos, elas fortaleciam fundamentos.
Enquanto muitos desistiam porque os resultados demoravam, elas permaneciam fiéis ao processo. É por isso que, quando o sucesso finalmente aparece, parece acontecer de repente. Mas quem conhece a história sabe que aquele momento foi construído durante muito tempo, longe dos olhos de todos. Existe também um inimigo silencioso que tenta impedir essa transformação. Ele se chama conforto. O conforto faz você acreditar que sempre haverá tempo para começar amanhã. Ele convence você de que uma pequena distração não faz diferença, de que um dia perdido pode ser recuperado facilmente. Mas o problema não está em um único dia, está na repetição. Assim como pequenos hábitos positivos transformam uma vida, pequenos hábitos negativos também constroem um futuro que ninguém deseja. Cada vez que você adia uma decisão importante, fortalece o hábito de adiar. Cada vez que escolhe agir, fortalece o hábito da ação. Sua vida está sendo construída exatamente agora, pelas escolhas que parecem pequenas demais para importar. E aqui está algo que poucas pessoas compreendem. O hábito invisível não consiste apenas em fazer mais. Consiste em pensar melhor. Antes de toda grande conquista, existe uma decisão silenciosa. Antes de toda mudança, existe uma nova forma de interpretar os desafios. Quem acredita que os obstáculos são sinais para desistir, nunca descobrirá do que é capaz. Quem entende que os obstáculos fazem parte do crescimento, desenvolve uma força que não pode ser comprada nem ensinada de um dia para o outro. Imagine acordar todas as manhãs sabendo exatamente quem você está se tornando. Imagine terminar o dia com a tranquilidade de quem cumpriu mais uma promessa feita a si mesmo. Imagine olhar para o espelho e reconhecer alguém em quem você pode confiar. Essa confiança não nasce das palavras, ela nasce das ações repetidas diariamente. É assim que pessoas comuns começam a construir uma vida extraordinária. Talvez você ainda esteja esperando uma resposta definitiva para mudar. Então deixe que esta seja essa resposta. Ninguém virá salvar seus sonhos. Ninguém fará por você aquilo que somente você pode fazer. O futuro que você deseja depende das escolhas silenciosas que fará quando terminar este vídeo. É nesse momento que tudo começa. Não. Amanhã. Não na próxima semana. Agora. Daqui a alguns meses, você poderá continuar vivendo exatamente da mesma maneira, repetindo os mesmos hábitos e enfrentando os mesmos problemas. Ou poderá olhar para trás e perceber que foi hoje que sua história começou a mudar. Não porque aconteceu um milagre, mas porque você decidiu assumir o controle das pequenas decisões que moldam grandes destinos. Lembre-se sempre, as pessoas extraordinárias não são definidas por um único grande momento. Elas são definidas pela coragem de fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. É esse hábito invisível que transforma sonhos em realidade, potencial em resultados e pessoas comuns em exemplos de inspiração. Agora quero fazer uma pergunta para você. Qual é o hábito invisível que você vai começar a fortalecer a partir de hoje? Escreva sua resposta nos comentários. Quero ler seu compromisso e ver qual será o primeiro passo da sua transformação. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para a sua vida, deixe o seu like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam despertar para esse princípio. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo estratégias que fortalecem sua mentalidade, sua disciplina e seu crescimento pessoal. E nunca se esqueça desta verdade. O sucesso não aparece de repente. Ele é construído todos os dias, em silêncio, por pessoas que decidiram não desistir. Talvez ninguém veja o seu esforço hoje, mas, se você continuar, chegará o dia em que todos verão os resultados. E quando esse dia chegar, muitos chamarão de talento, de sorte ou de destino. Mas você saberá que tudo começou com um hábito invisível, que poucos tiveram coragem de cultivar.